Não percam essa próxima parte, meus amados. Não percam essa próxima parte. Vocês vão gostar. Isso aqui, olha, isso aqui é maravilhoso. Vamos estudar aqui. Muito bem. Olha para você ver como Deus mudou o pensamento do profeta em vários aspectos quando os selos foram abertos. Um deles, o profeta cria que as almas que estavam clamando por vingança debaixo do altar eram os santos da igreja primitiva. O profeta pensava assim. E ele confessa isso na mensagem, o sexto selo, parágrafo 104. Dê uma olhada ali. Ele pensava que era. Dá uma olhada. E ele vai contar para nós como ele descobriu que não era. Dá uma olhada lá. Agora, nós descobrimos no culto da noite passada, também, o grande mistério se abriu com este selo, que foi absolutamente contrário ao meu entendimento que tinha anteriormente. Apenas presumindo que estava certo. Eu sempre acreditei que aquelas almas debaixo do altar, que eram os mártires da igreja primitiva. Mas descobrimos na noite passada, quando o Senhor rompeu aquele selo para nós, que é absolutamente impossível ser. Não era eles. Eles já tinham se ido para a glória. Já estavam lá do outro lado. E lá estavam eles. Descobrimos que eles eram judeus que surgiram durante o tempo onde... reticências. Desde o chamado agora dos 144 mil, nos quais entraremos amanhã à noite, entre o sexto e o sétimo selo, os 144 mil judeus são chamados. Então descobrimos que aqueles eram os mártires que foram mortos. E contudo não vestiam vestes brancas. Mas seus nomes haviam estado no livro da vida do Cordeiro e lhes foram dados vestes brancas a cada um deles. E nós tomamos aquilo, e não é nada no mundo, não creio, a não ser aquele grupo de judeus que passaram pelo período da pré-tribulação, quando que durante o tempo dessas últimas guerras, eles foram odiados por todo mundo. E Eichmann matou milhões deles na Alemanha. Vocês acabaram de ouvir a respeito do julgamento, né? Nuremberg. Milhões de pessoas mortas, judeus, simplesmente porque eram judeus, nenhuma outra razão. A Bíblia disse aqui que foram mortos pela palavra de Deus e o testemunho que deram. Agora, nós descobrimos que a noiva foi pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Esses não tinham o testemunho de Jesus Cristo. Do que o profeta está falando, irmão? Quando a Bíblia descreve a qualidade deste grupo de pessoas, eles não tinham o testemunho de Jesus Cristo, porque eles não creem no Messias. Olha o que a Bíblia diz a respeito deles. Foi assim que o profeta viu, através do Espírito Santo, que aqui não eram os mártires das eras passadas, porque eles tinham o testemunho de Jesus Cristo. E esses aqui não falavam que tinha. Dá uma olhada lá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, não do testemunho de Jesus Cristo. Muito bem. Então ele viu que não era. Os mártires que morreram da igreja primitiva, lá atrás, a Bíblia descreve eles. Em Apocalipse 20, aqueles que morreram lá no começo. Aqui, ó, diz assim, ó. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Tá vendo a diferença dos dois grupos? Esses tinham o testemunho de Jesus. E é por isso mesmo que foram degolados nas arenas. Foram mortos, foram perseguidos, foram queimados lá atrás pelo Império Romano, não é? Pela Igreja Romana, nas Eras Negras e etc. E esses tinham o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Já os judeus que morreram por Eichmann, Hitler, Stalin, etc., não tinham o testemunho de Jesus, pois eles não tinham aceitado o Messias, não tinham o Espírito Santo. Mas sabe o que é mais interessante? Eu quero chamar a atenção de vocês num negócio muito importante, meus amados. Muito importante. Primeiro, eu vou ler de novo para não ficar nenhuma dúvida de que nós não estamos inventando, de que nós não estamos esticando nada. O profeta disse que este grupo de Apocalipse 12, que eu já vou ler para vocês, são os judeus, é Israel. Está aqui no sexto selo, parágrafo 275. Dá uma olhada ali. A Bíblia diz que o dragão, Satanás, cirou, isto é, ficou irado com a mulher. Quem é a mulher? Os judeus, Israel. E ele lançou água de sua boca, que são multidões de pessoas que foram fazer guerra com o remanescente da semente da mulher. Quem é esta remanescente da semente da mulher? 144 mil judeus. Está vendo como ele aplica tanto para as virginésias quanto para os 144 mil judeus? E aqui fica claro, eles são os judeus, os quais serão perseguidos por Roma.
E Roma vai tentar matar eles, mas não vai dar certo o plano deles. Vão matar os seus líderes, mas não eles. No final, lá quando diz que Moisés e Elias morreu, a Bíblia diz, na Bíblia em inglês, que o remanescente deu glória a Deus. Os 144 mil estavam vivos, eles não foram mortos. Está lá, leia na King James para você ver. E aqui está. Então, olha, o que eu quero chamar a atenção. Aqui é Israel. Mas sabe de uma coisa? Esses 144 mil vão ter o testemunho de Jesus. Porque está dizendo aqui em Apocalipse 12, leia lá comigo. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Houve uma ajuda. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora, eu sei que também se aplica às virgens nécias, mas nós vamos ver que os 144 mil vão receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá a eles o testemunho de Jesus Cristo. Vocês entendem? Só os 144 mil. Os demais, irmão, eles vão dar a vida pelo testemunho deles. Eles vão morrer, mas não os 144 mil. Pois eles terão o batismo do Espírito Santo de acordo com Apocalipse 7, eles terão o testemunho de Jesus Cristo. E agora, se preparem, que eu vou apertar um botão aqui. Esse botão é muito bom. Eu vou chamar ele de botão azul. Ele não é vermelho, é um botão azul. Ele é muito glorioso. E aqui, meus amados, aqui, isso aqui, olha que coisa especial. Isso aqui é mel na rocha. Eu quero mostrar algo para vocês aqui. Isto. Dá uma olhada nisso aqui. João, um judeu, vai adorar um determinado anjo que ele não conhecia. Porque se conhecesse, ele não teria feito o que fez. Era um anjo estranho. Um anjo que não era judeu. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Espera aí. Quem será que é este homem aí que é conservo daqueles judeus, porque está dizendo que é os irmãos de João, judeus. Olha, sabe aqueles que têm o testemunho de Jesus? Eu sou conservo deles. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Bom, não fala quem é o anjo, mas o profeta, perguntaram para ele. E ele aparece de novo aqui em Apocalipse 22, dá uma olhada ali. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ele é conservo dos profetas judeus, ele é conservo dos irmãos de João, que são judeus que têm o testemunho de Jesus. Bom, quem é este homem? Quem é esta pessoa? Perguntaram para o profeta. Dá uma olhada. Querido irmão, por que Jesus não aceitou a adoração de João em Apocalipse quando ele se prostrou? Por que Jesus não recebeu a adoração de João em Apocalipse quando ele demonstrou a adoração diante dele? Por que Jesus não recebeu a adoração quando João quis adorá-lo? 3 vezes faz a pergunta. Meu querido irmão ou irmã, quem quer que seja, não foi Jesus que não recebeu a adoração. Em Apocalipse 22, 8, se você ler, foi o profeta, anjo, que não recebeu a adoração. Quando João se prostrou para adorar aquele anjo que tinha lhe mostrado estas coisas, ele disse, veja, que não faças tal, pois eu sou de teus irmãos os profetas, eu sou um dos profetas. Está vendo? Eu sou teu irmão, teu conservo, um dos profetas. Dê adoração a Deus. Não foi Jesus que não aceitou, foi o profeta que não aceitou. Pois é, mas vale a pena ver de novo o verso onde este mesmo anjo, profeta, diz para ele, eu sou conservo dos teus irmãos, aqueles que têm o testemunho de Jesus. Dá uma olhada ali.
E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ora, meus amados, os únicos judeus que estão predestinados a receber o testemunho de Jesus, agora, os únicos são os 144 mil. Pois o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, é o Espírito Santo, é a pessoa de Deus neles. Que coisa, não é?